queridos irmãos, queridas irmãs, ótima noite para todos nós. Que a paz do Senhor esteja convosco. O escritório da Bíblia que já preparou o ambiente, irradia essas luzes, esses fluidos altares para todos nós, trazendo a paz e a harmonia para os nossos corações. Vamos dar início à leitura da página e a prece inicial. Leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Xavier, pelo Nicolão, a lição Busquemos a Luz. Segundo a Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Palavras de Paulo. Vamos para a explicação de Emmanuel. Procura a ideia do valor que lhe cobra. Quando a moeda comum lhe vem às mãos, não indaga de onde contém. Ignora se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la, com senso de prática, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta a luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submete ele. Por isso, não lhe discutes a origem, respeitando-o e aproveitando-o na altura das possibilidades com que se representa. Na mesma base, surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir que sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o elemento salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós? Toda a página consoladora e instrutiva dá-te ao bom. Não importa que os pensamentos nela, por purificados, tenham vindo por intermédio do Espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquire seu pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior. Mas não deixe de ser uma bênção para a garantia da tua sustentação, pelo valor de que seja trouxe. Assim também a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e sã em seus fundamentos, porque, usando em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, tratar-se de recurso salvador nascido da infinita misericórdia do nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontra e a treva não nos alcançará. Diante dessa leitura, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus Pai por essa oportunidade que Ele nos dá de poder trabalhar os nossos defeitos, as nossas virtudes, e sabendo que a Tua luz, mestre de amor, sempre nos envolve em nossa caminhada, direcionando para o caminho do bem, o caminho do amor, da fraternidade e da abnegação. Que Tua paz esteja com todos nós, que Tua luz envolva o coração da noite, trazendo os ensinamentos de Jesus através de Jesus. Assim seja, graças a Deus. Bem, irmãos, palestra da noite do nosso irmão Marcelo Barbosa vai trazer o título
Não vos afadigueis pela posse do homem. Marcelo, palavra sua. Obrigado. Prezados queridos irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados que aqui estão e desencarnados. Muito obrigado à coordenação da fluidoterapia pela oportunidade de vir apresentar esse tema. É um tema que, quando o nosso coordenador da fluidoterapia veio mostrar, falou assim: olha, você apresentaria este tema, não vos afadigueis pela posse do ouro. Eu falei: eu faço. Né? Porque é um tema. Né? Primeiro, porque parecia que a espiritualidade tinha inspirado ele a falar assim: não, dá esse tema para ele, que ele está precisando refletir a respeito disso muito. Muito. Então eu já senti aquele impacto, eu falei assim: não, irmão, eu faço sim. Um lágrima faz. Estou recebendo o puxão que eu tenho menos. Mas aí vejam só, prezados e queridos irmãos, né? Não vos afadigueis pela posse do ouro. O que vem na nossa mente quando nós apresentamos este tema, né? Quando lemos essa mensagem, olha, o que vem na nossa mente é assim: nós devemos buscar as coisas, os bens espirituais, nós devemos não combater as paixões em relação à matéria. Se eu for rico, eu não vou para nosso lar, naquele bairro de Alphaville que tem lá, né? Vou receber, né? Eu tenho que ser pobrezinho, sofredor, não posso buscar o ouro. E nós sabemos que, pela lei de justiça, amor e caridade, a lei de justiça já preconiza o seguinte: nós temos o direito de usufruir do que advém dos nossos esforços. Então, e aí vem um detalhe maravilhoso da doutrina espírita. Esse tema está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre trago o amigo comigo agora, sabe? Porque às vezes eu passo por situações que eu entro num lugar e achando que eu vou sair rápido. E acaba sendo depois de 10 dias. Eu falei assim: não, deixa eu olhar isso no Espiritismo, que estou pensando em livro. E o capítulo 25 tem como título Buscar e Achareis. Buscar e Achareis. Veja só. Essa mensagem: não vos afadigueis pela posse do ouro, então resultado. Vou dar uma breve explicação para vocês como que a obra do Evangelho segundo o Espiritismo foi composta. Kardec, ele recebe as instruções dos Espíritos, ele reflete em cima das instruções dos Espíritos, ele evoca outros Espíritos para confirmar
que foi dito naquelas comunicações dos Espíritos, e ele começa a desenvolver o seu raciocínio, a sua reflexão. Afinal de contas, a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Então, veja só, outro ponto importante que está no Evangelho segundo o Espiritismo é que a finalidade da obra é revelar o que Jesus não podia revelar naquela época, naquele tempo, naquele momento, porque a humanidade ainda não tinha se desenvolvido do ponto de vista intelectual e moral o bastante para compreender as lições. Quando vem a revelação da doutrina espírita, então era chegado o momento de espíritos superiores disseram o seguinte: agora é chegado o momento de revelar o real sentido dos ensinamentos de Jesus. E Kardec é muito precioso nesse aspecto, revelar o real sentido dos ensinamentos de Jesus. Então, se nós formos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele seleciona somente aquelas partes em que está assim: então Jesus disse. Aí Kardec fala: então Jesus disse. Vamos ver o que ele disse. Porque existem muitas outras questões que estão nos evangelhos que são questionáveis, que não são palpáveis. Agora, as palavras de Jesus é inquestionável a elevação moral. E é inquestionável, vendo todas as falas, que elas não tenham vindo de uma única inteligência. Se você for ler de ponta a ponta. Agora, aquelas questões, por exemplo, de genealogia de Jesus, 144 gerações, mas 144 gerações. Eu falei assim: caramba, rapaz, hoje em dia é difícil você ter um sistema de cartório e registro para você poder pegar e falar, pô, 288 gerações de que você descendeu. Então, quando você vê ali, você estava. Aí Jesus ficou 40 dias no deserto, aconteceu isso. Não é Jesus que está falando aqui, é um narrador do evangelista. Aí tenho vontade de perguntar para o evangelista: vem cá, como que aconteceu isso aí? Jesus ficou 40 dias no deserto e quando ele voltou, ele chegou e falou assim: vem cá, te contar o que aconteceu lá. Pela elevação moral de Jesus, pelas falas dele, pelos ensinamentos transmitidos, a gente vê que é algo que eu não preciso me preocupar. Vamos em frente. Muito bem. Kardec, quando ele vai falar a respeito desse ponto, não vos afatigueis pela posse do olho, ele seleciona a passagem que está em Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. Até hoje, eu já tentei algumas vezes. Mas digo a vocês, tentei algumas vezes, não de forma obstinada. Se eu tivesse tentado de forma obstinada, eu teria conseguido. Porque Kardec, a tradução dos evangelhos que Kardec esteve em mãos, é uma tradução muito especial, chamada tradução Sassi. Até hoje eu não vi. Olha só, vou ler para vocês essa passagem do Evangelho que Kardec coloca como o cabeçalho para ele poder analisar essa questão. Ó, não procurem ouro, prata ou cobre para levar nos bolsos,
Não levem saco de viagem, nem muda de roupa, nem calçado, nem cajado. O trabalhador tem direito ao seu sustento. Quando chegarem a qualquer cidade ou aldeia, procurem uma pessoa de confiança e fiquem em sua casa até se irem embora. Ao entrarem numa casa, cumprimentem os presentes com saudações de paz. Se os daquela casa forem dignos dela, que a vossa paz fique com eles. Se não forem dignos, que volte para vocês. Se em alguma casa ou cidade não os receberem, nem derem ouvidos às vossas palavras, quando saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos vossos pés. Garanto-vos que no dia do juízo, a gente de Sodoma e Gomorra será tratada com menos dureza do que o povo dessa terra. Então, essa é a passagem evangélica que Kardec destaca ao colocar esse título: Não vos afatigueis com a posse do olho. Então, vamos entender esse contexto. Jesus fala essas palavras quando ele vai enviar os apóstolos de 2 em 2. Vai falar assim: ide, curai os enfermos, impondo as mãos, expulsar os demônios, anunciar a boa nova. Aí ele faz todas essas recomendações. Se eu digo para vocês assim, professor, gente, o negócio é o seguinte: ide pregar a doutrina espírita, tá? Nós temos no Acre uma região em que nunca ouviram falar a respeito da doutrina espírita. Estou enviando agora vocês de 2 em 2 para ir falar agora. Agora, o que você faz numa situação dessa? Você sai daqui, pega o carro, até se você fosse assim: nossa, ele falou, vamos lá, porque a gente está com pressa. O homem mandou, vamos lá. O que você sabe? Você sai daqui, passa no banco, já tira uma quantidade de dinheiro, vai no posto de gasolina, enche o tanque, vai no mercado, compra uma cesta básica, chega em casa, faz a mala, né? Aí fala assim: agora vamos lá. Ou então, você vai de carro até o Rio de Janeiro, toma um avião e vai. É assim, né? Então, no momento que você é encarregado da missão, o que você faz? Nossa, a missão é longe, a missão vai ser árdua, então eu vou me cansar agora para amealhar o máximo de ouro, o máximo de mantimentos, o máximo de bens materiais comigo, para que eu possa empreender a viagem. Só que naquela época, olha, o anúncio da Boa Nova, naquela época, nada tinha de estranhar nas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, aos seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez a anunciar a Boa Nova. Eu estava lendo esses dias por que um casamento lá entre os beduínos, entre os tuaregs, dura um mês. São povos que estão lá no Oriente Médio, vivem numa região desértica. Aí eles estavam: minha filha vai casar, meu filho vai casar, estou mandando um convite para você. Aí o convite leva, eles ainda utilizam muitos desses povos sistemas de caravanas. Aí você vai, manda o zap, né? Aí o cara recebe e fala assim: poxa, que bom, a gente vai. Estamos saindo daqui agora. Estamos levando os presentes. Aí eles montam uma caravana. Aí eles ficam um mês até chegar.
Aí, resultado, eles fizeram um mês de jornada. O casamento não pode ser um dia e vai embora. Aí, resultado, a família faz aqui uma festa de um mês. Uma festa de um mês que abastecê-los de alimentos, descanso, repouso. Então, nessa época, então, nesses tempos, então, de Jesus, a situação era mais complexa. As pessoas viajavam muito pouco entre uma cidade e outro detalhe, dependia de você pegar o ônibus. E o ônibus, o que era? Uma caravana. Ó, a gente quer ir lá para o Egito, como foi José, Maria e Jesus lá para o Egito. Eles tiveram que esperar uma caravana, porque resultado. Somente as caravanas sabiam o caminho que deveriam percorrer para fazer a jornada. Eu já tive em áreas rurais, na nossa região, que a pessoa falava, meu endereço é tal. Não tem estrada, não tem trilha. Você vai saber por ponto de referência uma pessoa um dia que fala assim, olha, o meu endereço é o seguinte, quando você chegar no pau seco, eu falei assim, pau seco? Não, no pau seco, cara, é uma árvore morta que tem. Quando chegar no pau seco, você anda mais um bocado, aí você vai ver uma porteira cair. Aí você entra aí. Né? Então, em primeiro lugar, naquela época, era muito difícil se viajar. Outro ponto que existe na cultura até hoje, se você chega numa família muçulmana e você fala assim, poxa, me dê um altar. Te dá um altar, mas quem é você? Você tem que estou chegando aqui. Você tem onde ficar? Não tenho onde ficar. Né? Mas eu vou procurar, porque eu estou vendo que aqui vem um trabalho. Aí ele fala assim, olha, quem te recebe vai chegar e falar para você, olha, pode ficar aqui na minha casa. Você tem direito a ficar 3 dias. E durante esses 3 dias, pelo preceito religioso, você não... todo o seu sustento é provido para aquela família. Todo o seu sustento. Então, esse costume já é um costume milenar. O ensinamento. Então, a gente já sabe que nessa passagem, Kardec destaca, não no repartimento pelo apóstolo Ouro, a gente já começa a entender, no anúncio da boa nova, no momento de você esclarecer as pessoas sobre questões transcendentais, sobre questões divinas, não se preocupe com as provisões. Acredite na providência divina. E em você. Então, proferindo essas palavras, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, nada tendo, não desperdiçariam a cobiça nos que os recebessem. Era como um meio de distinguir os egoístas dos caridosos. Então, olha aqui a sabedoria, a pedagogia, né? A elevação moral nas palavras de Jesus, quando fala para os seus apóstolos, olha, não leva nada. Não leva nada porque você não levando nada, você não vai despertar nos que estiverem com você no caminho a cobiça. Então você estará mais seguro. E outro ponto importante, não vai desperdiçar a cobiça, e você perceberá quem são os inclinados
a prática da caridade. E no momento que você identificar esses inclinados à prática da caridade, você saberá que você estará diante de alguém que está preparado para ouvir a boa nova. Então, ouvir a boa nova, receber os esclarecimentos mais elevados, exige uma predisposição. E essa predisposição facilmente é percebida pela disposição, pela inclinação que temos à caridade. Caridade material é interessante, mas principalmente a moral. Tá? Porque no momento de você receber esclarecimentos mais elevados, é preciso você ter a caridade moral de ouvir as pessoas com mente aberta. Hoje não tem muitos slides, gente. Eu sei que vocês vão reclamar. Né? Hoje são poucos slides. Eu estou um pouco cansado. Olha, não, o título aqui está. Perdoe-me com relação ao título, tá? Ele não está correto. Quando aos que não quisessem receber nem ouvir, ele recomendou aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se eles impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem na religião. Jesus falou assim: você chegou no lugar, você não foi bem recebido, vai embora. Agora você chegou até aquele lugar daqui para anunciar a boa nova. Tá? Não quer, não recebeu, vira as costas, vai embora, tudo bem. Não fica com rancor no coração, não maldiga a pessoa, porque muitas das vezes eu não vi cada coisa. Sabe quando você está diante de uma pessoa bem radical no seu posicionamento religioso, e você está conversando, e você vê que você está diante da pessoa, diante de outras pessoas, e tem outras pessoas atrás de você, não dá nem para você correr. Aí a pessoa pergunta assim: e a sua religião, qual é? Aí você, nossa, meu Deus, que agora, eu sou cristão. Não, eu sou espírita. A pessoa, não, eu sou espírita. Aí a pessoa desmonta em cima de você, né? Aí você fica. Você já começa a falar assim: oh, meu Deus, me ajuda a evitar isso. Não vou pessoas que aqui, porque eu sou espírito imperfeito. Então, veja só. O que diz o Espiritismo aos seus adeptos? Então, esse é o fechamento dos raciocínios de Kardec a respeito do tema não vos afadigueis pela posse do ouro. Não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não animatizeis os que não pensem como vós, acolhei os que venham ter convosco, e deixai tranquilos aqueles que vos referem, tranquilos os que vos referem. Lembrai-vos das palavras do Cristo: outrora o céu era tomado por violência, hoje é pela brandura. Capítulo 4, itens de 10 a 11. É muito bonito, porque a gente vê esse tema, a gente acha, pô, nesse caminho.
né? E o caminho que a gente diz: não vos afadeis com a posse do ouro. A sua conclusão é de tolerância religiosa. Porque se existe o ouro material, existe o ouro intelectual. Né? E o ouro intelectual alimenta o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Entramos em debates, por vezes, né, ferrenhos. Que resultado? Eu posso estar sem um tostão no bolso, né? Aí, Kardec, ele fala muito a respeito das arenas do intelecto. Arenas do intelecto é quando aqueles que possuem grande cultura, grande saber, principalmente naquela época, se degladiavam. Era comum haver essas arenas intelectuais. Porque, não, você. Eu sou formado nisso, não sou formado nisso. Eu tenho essa especialização, tenho mestrado, tenho mais outra especialização, estou fazendo mais duas faculdades, então eu acredito que eu, com todo este ouro subjetivo que eu possuo, eu posso me impor diante das questões. Né? Muitas das vezes, uma pessoa está, nós, espíritas, hoje, vivemos um momento em que não é preciso ser muito, fazer muita pesquisa para nós entendermos que existem diversos movimentos espíritas no Brasil, existem diversas crenças, existem diversas religiões. E uma coisa que eu aprendi com a doutrina espírita e com os espíritos superiores, quando essas questões são colocadas aos espíritos superiores da doutrina espírita de Kardec, eles dizem: processo de evolução em andamento. Todo mundo está vivendo seu processo de evolução. Todo mundo está vivendo seu processo de evolução. E temos que crescer, evoluir e aprender a viver em fraternidade, constituir uma sociedade mais justa. Eu digo a vocês, eu sou espírita ortodoxo. Eu convivo muito bem com a fé. Já tive meus embates, já tive, né, as minhas discussões com pessoas específicas, mas converso com o movimento espírita brasileiro, converso com o movimento espírita do Ramatiz, né? Quer dizer, converso. Se eu passar, se a gente se encontrar, a gente vai conversar. Converso com o movimento xavierista, que eminentemente só estuda as obras psicografadas do Chico Xavier e não querem estudar as obras de Kardec, como qualquer igreja, qualquer crença no Pai Celestial, no Cristo Jesus, que me convida. Eu vou sim, vou ver na minha agenda, vou lá. Quando eu vejo uma pessoa, vou a um velório, uma pessoa que está chorando copiosamente, num sofrimento e numa aflição profunda, eu a consolo da maneira mais apropriada. Eu não vou chegar para ele com ouro, né? Mas assim, não, olha, eu não sei para você estar chorando desse jeito aí. Você por quê? Eu sou espírita. Poxa, ele não morreu, ele está aqui. Então, não. Temos que ter grande respeito pelas crenças das pessoas, dizer a nossa crença para que a gente faça a nossa transformação e a nossa reforma.
Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pelo amparo dos bons espíritos neste momento, né? E que algo dessa mensagem aí possa trazer diferença para nós durante a semana. Muito obrigado.